Boa noite a todos. Começamos hoje mais uma aula de microbiologia, né? Nós vamos iniciar falando sobre o conteúdo de genética microbiana. Para a gente entender a genética dos micro-organismos, é necessário que a gente entenda alguns conceitos iniciais. A gente tem aqueles conceitos que são conceitos gerais, onde a gente engloba o conceito do genoma. E o que é o genoma? É toda a informação genética de uma célula. Então, nós, seres humanos, nós temos o nosso genoma, né? Que é toda a nossa informação genética. Da mesma forma, os micro-organismos também têm o genoma deles. E aí, dos micro-organismos, o genoma ele está presente tanto nos cromossomos quanto nos plasmídeos. Quando a gente fala na divisão lá do micro-organismo, a gente tem ali o cromossomo e esse micro-organismo pode carregar plasmídio. Então, nós vamos entender agora sobre esse plasmídio e como ele carrega essa informação genética dos micro-organismos. Temos também o conceito de cromossomos. O que são cromossomos? São as estruturas celulares que transportam fisicamente a informação genética hereditária. Então, os cromossomos é o que contém os genes. Então, lá dentro dos cromossomos estão os genes e esses cromossomos são os responsáveis por transportar essa informação genética. Já os genes são segmentos de DNA que codificam os produtos finais. Então, cada gene ele é composto por segmentos de DNA e esses segmentos de DNA vão ser responsáveis por codificar os produtos finais. E além dos genes, nós temos o código genético, que é o que determina uma sequência de nucleotídeos. E essa sequência de nucleotídeos vai ser convertida na sequência de aminoácidos, e essa sequência de aminoácidos vai ser responsável pela produção de uma determinada proteína, né? Então, cada proteína tem uma sequência de aminoácidos específicas. E essas sequências de aminoácidos, elas são provenientes da sequência de nucleotídeos, certo? Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e me interromper, tá? A gente ainda precisa entender o conceito de genótipo e o conceito de fenótipo. Genótipo é a composição genética, né? A informação que vai codificar todas as características de um determinado organismo. Então, o genótipo, ele representa a coleção de genes, ele representa o DNA daquele organismo. Então, por exemplo, todas as minhas características, elas vêm porque eu tenho aquela coleção de genes, certo? Da mesma forma lá, quando a gente pensa nos micro-organismos, tem micro-organismo que ele tem a capacidade, ele tem a formação de pilos, tem micro-organismo que não tem a formação de pilos. Isso é determinado por essa coleção de genes que aquele micro-organismo possui. Temos também o fenótipo. O fenótipo, ele vai referir... Só um minutinho, gente. O fenótipo, ele vai referir as propriedades reais. Como que esse genótipo é expresso? Então, por exemplo, eu, Marcela, o meu genótipo, ele é expresso num fenótipo, onde eu tenho cabelo castanho escuro, eu tenho olhos castanho escuro, eu tenho uma pele clara, certo? Então, esse é o meu fenótipo. O fenótipo, então, é aquelas propriedades reais que são expressas com a capacidade que o organismo tem de realizar uma reação química em particular. Então, o fenótipo é a manifestação do genótipo, tá? E genômica é o sequenciamento e a caracterização molecular dos genomas.
E aí, quando a gente fala lá no DNA, o DNA ele é composto por nucleotídeo, nucleosídeo, bases púricas, bases perimídicas, e além disso nós temos DNA e RNA. E aí nós precisamos entender as diferenças em cada um desses para que a gente obtenha o DNA e o RNA. Ok? Deixa eu pôr o apontador aqui para vocês conseguirem ver. Então, nós temos o nosso. Vou colocar aqui mais detalhado, fica melhor de vocês observarem. Nós temos o nosso nucleosídeo, ele é composto por uma base nitrogenada, que pode, por uma base nitrogenada, que pode ser uma base de purina ou uma base de pirimidina, certo? E por uma pentose ou uma desoxirribose, né? Uma pentose ou uma ribose, que pode ser do DNA ou do RNA. Então, voltando, o nucleosídeo, ele é composto por uma base de purina ou pirimidina e por um açúcar, que pode ser pentose ou ribose. Já o nucleotídeo, ele é formado pelo nucleosídeo mais um grupo fosfato, que vai estar ligado a ele, certo? Então, entre as bases nitrogenadas, nós temos bases pirimídicas, que podem ser citosina, timina e uracila, e bases púricas, que podem ser adenina e guanina. Qual que é a diferença entre essas bases, gente, nitrogenada? As bases pirimídicas, elas são compostas por apenas um único anel. Já as bases púricas, elas são compostas por dois anéis. Gente, só um minutinho. Deixa eu só ver um negócio aqui, um probleminha aqui. Um minutinho só, tá? Voltei. Desculpa, tá? Continuando. Então, a gente tem as bases pirímidicas, que elas são compostas por um único anel, que é citosina, timina e uracila. E as bases púricas, que são compostas por dois anéis, que a gente tem adenina e guanina. A gente tem uma diferença nas que estão presentes no DNA e nas que estão presentes no RNA. No DNA, nós temos adenina, guanina, citosina e uracila. Desculpa, gente, e timina. Já no RNA, nós temos a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Então, qual que é a diferença de um DNA? Se eu der duas fitas assim, mais à frente a gente vai ver as fitas, mas se eu apresentar duas fitas para vocês,
Como que vocês vão saber me informar se aquela fita é de DNA ou é de RNA? Se na fita a gente tem base nitrogenada timina ou se tem base nitrogenada uracila. Quando tem base timina, é sinal que é uma fita de DNA. Quando tem base uracila, é sinal que é uma fita de RNA. Não é possível, gente, ter fitas com timina e uracila, tá? Isso não acontece. Então, sempre que tiver uma fita e nela apresentar timina na sua sequência de bases nitrogenadas, é sinal que a gente tem uma fita de DNA. Quando a gente tem uma fita e na sua sequência de bases tem uracila, é sinal que nós temos uma fita de RNA. E aí, essa sequência de nucleotídeos, né, vão formar a nossa fita. E ao ler essa sequência, a gente tem os aminoácidos e, consequentemente, depois nós temos a expressão da proteína. O DNA, ele tem os desoxirribonucleotídeos. O que, que são os desoxirribonucleotídeos? São monômeros que vão compor o DNA. O seu açúcar é a desoxirribose. Então, lembra lá quando eu falei? O açúcar
Oi, pessoal, vocês estão me escutando? Ah, show. É que a internet, a luz aqui faltou. Eu ainda achei que eu não ia conseguir voltar. Mas eu consegui voltar roteando a internet do meu celular. Então eu não sei quanto tempo assim vai durar ou se vai voltar a internet a funcionar, tá? Mas vamos indo, vamos dar continuidade. Deixa eu colocar aqui de novo para compartilhar, para eu poder continuar com vocês. Então, deixa eu só voltar no que a gente estava para não ficar muito perdido, né? Então, nós temos os desoxirribonucleotídeos, que eles vão vir de uma desoxirribose. E aí as bases nitrogenadas são adenina, guanina, timina e citosina. Se a gente tem adenina, guanina, timina e citosina, tem a timina, é sinal que a gente está falando de DNA. E temos os ribonucleotídeos, que são os monômeros que compõem o RNA, que o açúcar vai ser a ribose. As bases nitrogenadas são adenina, guanina, uracila e citosina. Então, a gente tem na fita uracila. Tem na fita uracila, a gente está falando de um RNA. Não é só, a única diferença não é na base nitrogenada. O açúcar também é diferente, né? Então, aqui a gente tem a desoxirribose e aqui a gente tem a ribose com açúcar, certo? O açúcar também é diferente. Mas, quando a gente identifica visualizando a fita, a gente identifica a diferença pelas bases nitrogenadas. Mas se eu pergunto para vocês, qual a diferença entre os nucleosídeos, ou os nucleotídeos, né? Vamos falar melhor dos nucleotídeos. Qual a diferença entre os nucleotídeos de DNA e os nucleotídeos de RNA? A diferença é o açúcar. Então, o açúcar do DNA é uma desoxirribose, o açúcar do RNA é uma ribose, e as bases nitrogenadas, que o DNA possui como base nitrogenada timina e o RNA possui como base nitrogenada uracila. E aí, esses nucleotídeos, eles têm que estar ligados. Então, esses nucleotídeos, eles são ligados por pontes de hidrogênio, que fazem essa ligação entre um nucleotídeo e outro nucleotídeo. Além da ligação entre um nucleotídeo e outro nucleotídeo, nós temos a ligação aqui, que é a ligação fosfodiéster, que é a ligação entre o grupamento fosfato de um nucleotídeo ao açúcar do outro nucleotídeo, tá? Então, quando a gente tem nucleotídeos em uma mesma fita, eles são ligados por ligação fosfodiéster, que é a ligação que une o grupamento fosfato ao carbono do açúcar do outro nucleotídeo, tá? A mesma ligação ocorre no RNA. Qual que é a diferença que eu identifico? Que eu sei que essa é uma fita de DNA e essa é uma fita de RNA. Porque na sequência das bases nitrogenadas, aqui do DNA a gente tem a timina e no RNA a gente tem a uracila. Quando a gente liga uma fita a outra, que é a ligação entre a base nitrogenada de uma fita à base nitrogenada da outra fita, aqui acontecem ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio.
Então, as ligações de hidrogênio são aquelas ligações que vão ligar as bases nitrogenadas de uma fita às bases nitrogenadas de outra fita. A adenina se liga no DNA com timina, citosina com guanina. Já quando a gente fala em RNA, a gente tem citosina ligando com guanina da mesma forma e a adenina ligando com uracila, porque no RNA nós não temos a timina, tá? Então, essas ligações de hidrogênio, elas são as interações que ocorrem entre as bases nitrogenadas para manter a conformação em duas fitas. Então, quando a gente tem o DNA, a gente tem, ou o RNA, a gente tem duas fitas. Essas fitas são paralelas e essas fitas, elas têm extremidades opostas. Então, ó, 5 linha para 3 linha, 5 linha para 3 linha, porque elas estão em extremidades opostas, tá? Essas ligações, elas são de extrema importância. Por quê? Para a gente ter o DNA, ou o RNA, a gente precisa que essas fitas estejam unidas. Além disso, essas fitas ficam unidas e elas mantêm uma dupla hélice. Elas vão girando em torno do seu próprio eixo, mantendo o que a gente chama de dupla hélice. O modelo da hélice, né, que é a hélice dupla do DNA, ele foi proposto por Watson e Crick. E ele, a gente chama de DNA do tipo B. Por quê? Ele tem as extremidades opostas. Ele vai, ó, a fita dos 5 linhas, ele vai circulando, ó, fazendo a hélice, até a extremidade 3 linhas. Aqui, extremidade 3 linha, fazendo a hélice, até chegar na extremidade 5 linha. Então, formou dupla hélice, ou seja, duas hélices. Essas fitas, elas estão unidas por ligações de hidrogênio. Então, a gente tem dois pontos muito importantes aqui. Para eu ligar um nucleotídeo ao outro, para eu ligar um nucleotídeo ao outro nucleotídeo, eu tenho ligações fosfodiéster. Para eu ligar uma fita à outra, eu tenho ligações de hidrogênio acontecendo, tá? E aí a gente vai falar a respeito do DNA dos micro-organismos, né? O DNA das bactérias, eles são compostos por um único cromossomo. Esse único cromossomo, ele tem proteínas associadas a ele. E ele vai estar aderido à membrana plasmática do micro-organismo. Por exemplo, o cromossomo da bactéria Escherichia coli, ele tem 4,6 vezes 10 a 6 pares de bases. O que é isso? Se a gente andar aqui, ó, 6 casas decimais, então a gente vai acrescentar aqui mais 5 zeros, certo? Então a gente tem 4.600.000 pares de bases. O que é cada par de base? Aqui, ó, a citosina ligada à guanina é um par de base. A guanina ligada à citosina é outro par de base. A guanina ligada à citosina aqui é outro par de base. A adenina ligada à timina é outro par de base. Essa sequência aqui, ó, de nucleotídeos, então, da base nitrogenada, citosina, guanina, guanina, adenina, adenina, guanina, adenina, citosina, essa sequência é o que depois a gente vai expressar em diferentes proteínas. 1 milímetro de comprimento do DNA das bactérias, ele é 1000 vezes maior do que a célula da bactéria.
Porque ele está enovelado ali dentro do micro-organismo. E ele vai ocupar apenas 10% do volume celular dos micro-organismos, tá? Quando a gente pensa em DNA, a gente pensa em genoma, a gente pensa em expressão genética, a gente vai entender que a informação genética de um micro-organismo, de um ser humano, né? A informação genética, ela vai passando, não é? Os nossos pais passaram a informação genética deles para nós vamos passar nossa informação genética para os nossos filhos, não é isso que acontece? Da mesma forma que acontece com os micro-organismos. Uma bactéria, ela passa a informação genética dela para outra bactéria. Uma não divide em duas, então ela passa essa informação genética. Mas os micro-organismos, eles podem passar a informação genética por três formas. Pode ocorrer a expressão. A expressão é quando a informação genética ela vai ser utilizada dentro da célula, tá? E aí, lá dentro da célula, essa informação genética, ela é utilizada para produzir as proteínas que são necessárias para o seu funcionamento celular. Então, a gente tem lá acontecendo a transcrição, que é a leitura, né, daquela fita de DNA, e a tradução, que vai ser a formação das proteínas propriamente dita. Então, quando a gente tem expressão, é o quê? A informação genética sendo utilizada dentro da célula para a produção de proteínas que é necessário para o seu metabolismo, certo? Outro mecanismo é o de recombinação. O que é o mecanismo de recombinação? É quando a informação genética ela pode ser transferida horizontalmente entre células de uma mesma geração. Então, parte dessa informação genética, ela vai para uma outra célula. É o que a gente chama de célula recombinante, que é o que a gente viu lá atrás, quando a gente tem o pílus. Ele se liga a um outro micro-organismo e passa parte da sua informação genética, tá? Temos ainda um mecanismo de replicação, que é quando a informação genética ela é transferida verticalmente. Como que é isso? Para as próximas gerações. Então, quando uma bactéria se divide em duas e ela passa a sua informação genética para outra bactéria, para a sua geração. A gente tem um mecanismo de replicação. Então, quando a gente pensa no mecanismo de replicação, a gente tem, né, que vai ser entre a geração de células, o DNA, ele vai dividir, né, separar as duas fitas, vai replicar, e aí ele divide em duas células filhas. Então, pense, aqui eu tenho duas fitas de DNA. Primeiro vai ocorrer a abertura dessas duas fitas e elas vão se separar. As duas fitas vão ser lidas. Ao serem lidas, elas vão formar outra fita paralela. Então, essa fita passa a ter uma outra fita paralela e essa fita passa a ter uma outra fita paralela. Então, de uma dupla fita, né, eu passo a ter duas duplas fitas. E elas se dividem, né, nas células filhas. Então, a gente tem as duas células filhas, elas possuem uma fita originária da célula mãe e a outra fita que foi originária da replicação. Já quando a gente tem ali ocorrendo no interior da célula, o que acontece? A dupla fita ela vai abrir para ter que ser feita uma leitura. O que é essa leitura? Ver qual é a sequência de pares de bases que estão ali. Porque a sequência de pares de bases, eles vão formar os aminoácidos. E a junção dos aminoácidos são responsáveis por formar as proteínas. E essas proteínas vão ser utilizadas para o metabolismo, para o desenvolvimento dessa célula.
Tranquilo até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Vocês estão me escutando, né? A internet não caiu, não. Deixa eu até ver aqui. Eu acho que tá todo mundo me escutando direitinho, assim eu espero. Opa. Aí, tá todo mundo aí. Tá, ok. Então vou continuar. Qualquer dúvida também que vocês quiserem deixar aqui no chat, à medida que eu vou falando, quando eu voltar, eu dou uma olhadinha, tá? Não tem problema quem não quiser abrir o microfone para perguntar, pode deixar pelo chat que eu, quando eu voltar assim, vendo, eu dou uma olhadinha. E aí nós temos o dogma central da biologia. O que é o dogma central da biologia? Do gene, a gente tem a formação da proteína. Mas como que acontece isso? A gente tem o DNA, ele vai ser lido e vai formar o RNA vai ser traduzido e vai formar a proteína. Então, com isso, a gente precisa entender a replicação do DNA. Para ocorrer a replicação do DNA, a primeira coisa que tem que acontecer é a separação das duplas fitas, né? Essas fitas estão ligadas, lembram, por ligações de hidrogênio. Então, a gente precisa que ocorra a separação delas. Para ocorrer a separação delas, inicia-se uma forquilha de replicação. Uma enzima vai vir aqui e vai atuar nessa forquilha de replicação, ou seja, começa a quebrar a ligação entre os pares de base. Ao quebrar essa ligação entre os pares de base, força para que as fitas se separem, tá? Então, as fitas se separam e com isso começa a ter uma leitura da fita para a formação da fita filha. Então, detalhando aqui de forma mais fácil para vocês entenderem. Nós temos aqui a dupla fita, extremidade 5 linha para extremidade 3 linha. A outra fita está ao contrário, extremidade 3 linha para extremidade 5 linhas. Então, essa dupla hélice de DNA, ela vai separar, né, através da forquilha de replicação, quebrando as ligações de hidrogênio. A partir do momento que ela vai quebrando as ligações de hidrogênio, a gente passa a ter uma enzima que vai vir lendo essa sequência de pares e inserindo o par correspondente à sequência. Então, na fita mãe tem uma timina, vai acrescentar ela uma adenina. Tem uma guanina, vai ligar ela uma citosina. E assim por diante. E aí nós formamos a fita filha. E aí a gente passa a ter duas dupla hélices de DNA. E aí os micro-organismos, eles podem se separar, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que da fita molde, a gente vai ter a formação de uma nova fita, que a formação dessa nova fita vai ter uma sequência de pares de bases que são correspondentes à sequência de pares de bases da fita molde ou fita mãe, é a mesma coisa. Certo? Então, a forquilha de replicação rompeu as duplas fitas, né? Rompeu a ligação de hidrogênio das duplas fitas. Aí a gente vai ter uma enzima que vai chegar e vai se ligar ao prime RNA e, através da DNA polimerase, vai fazer a leitura e, então, vai fazer a ligação, formando a nova fita. Tem, então, uma fita mãe, uma fita filha, inicia o enovelamento dessas fitas. Por aí nós temos a replicação do DNA, certo? Então,
O DNA foi replicado, a gente passa a ter duas dupla hélices de DNA. Cada dupla hélice dessa de DNA vai ficar em uma bactéria. Então, a gente passa a ter de uma bactéria, a gente passa a ter duas bactérias, certo? Então, para ter essa replicação, envolvem várias enzimas. Não vou detalhar todas essas enzimas com vocês, não vou aprofundar. Trouxe aqui só para vocês entenderem que envolve todas as enzimas, é um processo muito mais complexo, mas basicamente o que vocês precisam entender? Que a gente tinha duas fitas, iniciou a forquilha de replicação e fez com que essas duas fitas se separassem. A partir do momento que essas fitas passam a ficar separadas, tem a RNA polimerase, o primer RNA que vai se ligar, e a DNA polimerase vai vir e vai ler essa sequência de bases nitrogenadas e vai ligar as bases nitrogenadas correspondentes. Então, de uma dupla hélice, a gente passa a ter duas fitas, essas duas fitas passam a formar duas duplas hélices. E aí, então, a gente passa a ter o DNA, dois DNA, e a bactéria pode se separar, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte da informação genética, da formação das novas bactérias, ou posso dar continuidade? Então, vou continuar, tá, gente? O outro conteúdo que eu quero falar com vocês hoje é sobre a classificação dos micro-organismos. Em relação à classificação dos micro-organismos, a gente também tem alguns conceitos que a gente precisa entender. O primeiro conceito é o conceito da taxonomia. O que é a taxonomia? É a ciência que vai nomear, que vai classificar os organismos vivos, né? Através da taxonomia, a gente tem o estabelecimento das relações entre os grupos de organismos, de modo que a gente possa diferenciá-los. Vamos diferenciá-los por quê? Tipicamente, a gente diferencia eles baseando nas suas características fenotípicas, que envolvem morfologia, fisiologia e a bioquímica. Então, por exemplo, nós seres humanos, que temos características fenotípicas. Nós temos as bactérias que têm as suas características fenotípicas e envolvem a morfologia desses seres. Temos que entender também o que é taxa. Taxa vem do singular taxon e são grupos taxonômicos, onde vai estar agrupados os organismos que compartilham características comuns. Então, por exemplo, a gente tem lá o grupo das bactérias. São micro-organismos que compartilham características comuns de serem procariotos, unicelulares, mas todas as bactérias vão ter tudo igualzinho? Não. A gente tem bactéria que tem formação de pilos, outras não. A gente tem bactéria que tem flagelos e outras não. Mas elas compartilham características que são comuns. Precisamos também entender a filogenia. A filogenia é a ciência que vai estudar a relação evolutiva de diferentes micro-organismos, de diferentes organismos, né? Visando estabelecer a história evolutiva desses organismos. Então, a gente tem que os principais sistemas de classificação, eles foram sendo evoluídos ao longo do tempo, né? A gente inicia com um sistema de classificação que dividia em 2 domínios ou 2 reinos, plantas e animais, certo? Depois veio para um novo sistema de classificação que passou a dominar em 3 reinos, plantas, animais e protistas. Em seguida, a gente tem um novo sistema que ele passa a denominar em 5 reinos, onde a gente tem plantas, animais, protistas, fungos e monera.
E por último, a gente tem uma nova classificação, né, em 3 reinos novamente, onde a gente tem a árquea, eubactéria e eucária. Então, vamos entender como está isso hoje. Quais são os mais aceitos, certo? Então, quando a gente pensa num sistema de 5 reinos, a gente tem esse sistema vindo. Os fungos se diferenciam das plantas, que se diferenciam dos animais. A principal diferença deles é na forma de obtenção de energia. Os fungos obtêm energia por adsorção. Já as plantas, elas obtêm energia por fotossíntese. E os animais obtêm energia por ingestão, tá? Esses 3, então, estão dentro dos eucarióticos. São multicelulares. Temos ainda os protistas, que vai envolver a maioria das algas, alguns tipos de fungos. Os protistas, eles são eucarióticos e unicelulares. Então, a gente já passa a ter aqui a primeira diferenciação, né? Eucarióticos multicelulares. Aqui são eucarióticos, na sua maioria, unicelulares. E temos também os procariontes, que são do reino Monera, que são procarióticos unicelulares. Então, essa é a divisão em 5 reinos. Temos também a divisão em 3 reinos. O que é a divisão em 3 reinos? Onde a gente tem o reino bactéria, que engloba bactérias, mitocôndrias, cianobactérias, cloroplastos. Temos o reino árquea e temos o reino eucária. Todos eles partiram de um ancestral em comum, da mesma forma que dos 5 reinos. Todos eles partiram do ancestral em comum, procariontes, tá? Então, essas são as 2 teorias que hoje a gente tem como sendo mais aceitas. O sistema de 5 reinos, onde nós vamos ter fungos, plantas e animais, protistas e procariontes. E os sistemas de 3 reinos, onde nós temos bactéria, árquea e eucária, certo? E aí nós temos a teoria endossimbiótica. O que é essa teoria endossimbiótica? Ela baseia na hipótese de que as células eucarióticas, elas evoluíram a partir das células procarióticas, por eventos de fusão celular. Então, tanto aqui, ó, na teoria de 5 reinos, a gente vê o quê? Das células procarióticas, foi tendo as evoluções para as células eucarióticas, continuando unicelulares, e depois as células eucarióticas multicelulares. Mas nós partimos de células procarióticas. Mesma coisa aqui, onde a gente parte de um ancestral comum, que são células procarióticas. E aí, por essa teoria da endossimbiose, a gente sabe que as mitocôndrias, elas evoluíram a partir de uma proteobactéria e por endosimbionte, elas entraram em uma célula hospedeira. E os cloroplastos, eles evoluíram por engolfamento de uma bactéria. E essa bactéria, ela era capaz de fazer a fotossíntese. Então, aquelas células engolfaram uma bactéria que tinha capacidade de fazer fotossíntese e assim surgiram os cloroplastos. Então, a teoria da endossimbiose é a hipótese de que as células eucarióticas, elas evoluíram a partir de células procarióticas, tá? Então, de um ancestral comum, a gente tem as bactérias,
que foram engolfadas por células eucarióticas, né? Tendo, então, a formação do cloroplasto nas células eucarióticas vegetais. Temos também, desse ancestral comum, as bactérias que possuíam mitocôndria sendo engolfada pelas células eucarióticas, né? E no reino eucária veio de um ancestral comum, onde apenas a gente tem o DNA ali dentro da célula. E aí a gente tem os micro-organismos procarióticos. Quais as evidências que a gente tem para essa teoria endossimbiótica? A gente tem as evidências de tanto as organelas eucarióticas, a mitocôndria, quanto os cloroplastos, elas possuem o seu DNA de forma circular. O DNA dela é semelhante ao DNA das células procarióticas e é diferente do DNA das células eucarióticas. Então, evidências de que a mitocôndria e os cloroplastos, eles originaram, né, de células procarióticas. A primeira é, possuem DNA semelhante, em forma circular. Temos também a questão dos ribossomos, que são ribossomos do tipo 70S, diferente das células eucarióticas, que tem ribossomo do tipo 80S. E também temos a questão do crescimento. Tanto as células procarióticas quanto as mitocôndrias e cloroplastos, elas crescem por fissão binária. Lembram que é o crescimento por fissão binária? Um se divide em dois. Isso acontece também com as mitocôndrias e com os cloroplastos. Já as células eucarióticas, elas se dividem por mitose, né? Que é diferente da fissão binária. A filogenia molecular, gente, ela é as primeiras tentativas que foram sendo utilizadas para identificar a sequência de proteínas. Esse sequenciamento das proteínas, eles foram desenvolvidos antes do sequenciamento de DNA, tá? E aí, por que isso veio antes? Porque algumas proteínas, elas podem ser isoladas facilmente. E aí, conseguiu fazer o sequenciamento dessas proteínas porque o seu isolamento é facilitado. E o que determinou a partir dessa possibilidade, né, dessa conquista de sequenciar as proteínas? É que as mudanças nas sequências de proteínas, elas refletem mudanças na sequência de DNA. Então, cada sequência de DNA, ela é responsável por produzir uma proteína específica, porque cada sequência de DNA, ela vai originar sequências de aminoácidos específicos que vão formar os diversos tipos de proteínas que nós temos, tá? E aí, a filogenia molecular, ela foi ferramenta de estudo, né? E essas ferramentas de estudo, elas vieram a partir de encontrar, né, as células e mesmo o genoma das organelas, fazer a leitura, o sequenciamento desses genomas. Essa leitura, eles eram fáceis de ser feito porque esses genomas, eles eram abundantes, fáceis de serem isolados e purificados das células, e aí conseguia-se determinar a sequência do RNA ribossômico e, com isso, determinar a sequência do DNA desses compostos. O sistema de 3 domínios, né, que é aquele sistema composto pela bactéria, pela arca e pela eucária, ele nos traz a evidência como se fosse uma árvore da vida. E ele representa uma hipótese evolucionária,
tá? Dessa árvore da vida, onde a gente passa de um ancestral comum para a gente ter os 3 reinos acontecendo: o reino bactéria, o reino árquea e o reino eucária, ou 3 domínios, tá? O melhor entendimento que a gente tem para essa história evolutiva, ele parte da sequência de DNA, onde a gente tem sequências de DNA similares nesses 3 domínios. E com isso a gente consegue determinar que eles vieram de um ancestral comum. Então, quais são as características que vão diferenciar esses 3 domínios? A gente veio que tem características que fazem a gente saber que ele vem de um ancestral comum. Mas eles vieram de um ancestral comum por características similares. E aí, para que a gente consiga diferenciar eles em 3 domínios, a gente também tem características para que isso aconteça. Primeira característica, gente, para já diferenciar um domínio, é que os eucariotos, eles possuem a célula eucariótica. Já a árquea e a eubactéria, eles possuem células procarióticas. Então, aqui a gente já separou um domínio. O domínio que possui tipos de célula eucariótica dos que possuem tipo de célula procariótica. Tá ok? Além disso, a gente tem a parede celular, né? O árquea, ele varia a composição da parede celular. Ele não possui peptidoglicano. Já a eubactéria, ela apresenta peptidoglicano. E os eucariotos, eles têm variação, né, na sua parede celular, na composição da parede celular, e essa parede celular possui carboidrato. Nem as bactérias, nem as árqueas, nem as eubactérias possuem carboidrato na sua parede celular, ok? Além disso, eles também são diferenciados pela membrana lipídica. Então, a membrana lipídica da árquea tem cadeias de carbono ramificadas e ligadas ao glicerol. Já a eubactéria, as cadeias de carbono, elas são simples, né? Não tem cadeias de carbono ramificadas. E os eucariotos também possuem cadeias de carbono simples. Então, que a gente passa a ter a eubactéria, a membrana lipídica dela, a sua cadeia de carbono é similar dos eucariotos e a diferencia da árquea. Códon inicial, gente. O que é o códon inicial? É uma sequência de 3 bases nitrogenadas, onde vai iniciar a leitura das proteínas, tá? Toda sequência de DNA, ele tem esse códon inicial para ter a leitura de uma proteína. Então, o códon inicial da árquea, ela tem a síntese da proteína metionina. Já da eubactéria, tem da formilmetionina. E dos eucariotos também é a metionina. Em relação à sensibilidade a antibióticos, apenas a eubactéria, ela tem sensibilidade aos antibióticos. Presença de alça no RNA. Apenas as eubactérias têm a presença de alça do RNA. E o umbral comum do RNA, a árquea não tem. Então, professora, eu preciso saber qual que é a característica que está diferente para cada coisa disso. Não. O que vocês precisam entender? Que foi determinado esses 3 domínios, árquea, eubactéria e eucarioto, porque eles possuem características diferentes, né? Então, a gente tem características que diferenciam esses 3 domínios e, com isso, conseguiu classificar esses 3 domínios. Então, quando a gente classifica um micro-organismo, a gente utiliza uma nomenclatura científica, que é um sistema binomial, composto pelo gênero e pelo epíteto específico, que é a espécie. Então, lembra quando eu falei assim para vocês? Escherichia coli. O gênero é Escherichia. Coli é o epíteto específico, tá?
Salmonela, por exemplo, a gente tem Salmonella typhi. O gênero é Salmonella. Typhi é o epíteto específico, tá? Então, a espécie bacteriana, ela vai ser uma população de células com as mesmas características. Então, todas as Escherichia coli, elas possuem a mesma característica. Todas as Salmonellas typhi possuem a mesma característica. Agora, por exemplo, as características da Salmonella typhi e da Escherichia coli, elas são diferentes, tá? E aí as bactérias elas foram classificadas, né? Foram nomeadas e hoje a gente tem um manual, que é o Manual de Bergen, onde tem todos os micro-organismos que já foram identificados lá dentro desse manual. Por exemplo, se hoje eu vou coletar um alimento e vou identificar quais os micro-organismos que estão ali, por algumas características, eu posso procurar lá nesse manual e determinar qual o micro-organismo que está ali, através dessas características que ele apresenta, né? Eu não preciso fazer o sequenciamento de DNA para eu determinar. Quando eu vou fazer o sequenciamento de DNA? Quando esse micro-organismo ele ainda não foi identificado. E aí a gente precisa fazer o sequenciamento de DNA. A gente teve muito atual isso acontecendo. Nós passamos pela pandemia do Covid-19, onde sabia-se que tinha um vírus circulando, era um vírus altamente patogênico, de disseminação muito fácil, mas não sabia-se qual era o vírus. E aí, para identificar rapidamente qual era aquele vírus, o que fez? Sequenciamento do DNA, do RNA, né, no caso, daquele vírus. E aí fez o sequenciamento do RNA e identificou que era o Covid-19, certo? Então, isso a gente tem acontecendo, esse sequenciamento de DNA, mas hoje, quando eu faço lá um teste em laboratório, eu não preciso de partir direto para o sequenciamento de DNA. A gente parte para esse sequenciamento quando são questões muito específicas, igual a gente teve com a Covid-19, ou quando é um micro-organismo que ele não está relatado lá no manual. Então, a classificação desses micro-organismos, eles partem de uma sequência hierárquica, né? A sequência. Eu tenho o domínio, que a gente pode partir daqueles 3 domínios, Archaea, Eubactéria e Eucária. Então, a gente tem os 3 domínios, Archaea, Eubactéria e Eucária. Dos domínios, eles são diluídos, né, em reinos, onde a gente passa a ter os 5 reinos, que é o reino das plantas, dos animais e dos fungos. A gente tem os procariotos unicelulares e os procariotos. A gente tem os procariotos multicelulares e os procariotos unicelulares. 5 reinos. Divisão ou filo, classe, ordem, família. E aí a gente chega ao que a gente mais fala aqui na microbiologia geral, para a gente chegar lá na microbiologia de alimentos, entendendo, quando a gente fala, esse alimento ele pode ser contaminado por Escherichia coli, esse alimento tem grande risco de contaminação por Salmonella, que é onde a gente chega aqui no gênero e na espécie. Então, gênero Salmonella, espécie, por exemplo, Salmonella typhi, gênero Escherichia, espécie Escherichia, o gênero Escherichia, a espécie coli, que formou Escherichia coli, tá? E aí nós temos alguns métodos para a gente classificar e identificar os micro-organismos. Esses métodos, eles podem partir de características morfológicas, como características estruturais, que a gente viu lá quando a gente fez a nossa aula prática, que a gente viu as bactérias gram-positivas, as bactérias gram-negativas, a gente conseguiu diferenciar por uma característica morfológica da sua estrutura, né, da sua parede. Também podemos fazer pela forma, arranjo, presença de flagelos ou não. Coloração diferencial, que a coloração de gram é uma coloração diferencial e a gente difere bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, bactérias alcoácidos resistentes. Então, a gente tem vários métodos
no qual a gente pode usar para a gente classificar os micro-organismos. E também eles podem ser classificados por características metabólicas. Exemplo, são micro-organismos que fermentam a lactose? Não. Se eles não fermentam lactose, eles utilizam ácido cítrico como fonte de carbono? Não. Se não utilizam, pode ser Shigella. Ah, mas eles não fermentam a lactose e utilizam o ácido cítrico como fonte de carbono. Então, aí já pode ser a salmonela. Agora, se a gente tem os micro-organismos que fermentam a lactose, esses micro-organismos são aqueles que utilizam ácido cítrico como fonte de carbono. Se eles não utilizam, Escherichia. Se eles utilizam ácido cítrico como fonte de carbono, a gente ainda tem que investigar mais uma coisa. Eles produzem acetoína? Se não produz acetoína, a gente sabe que é do gênero Citrobacter. Se eles produzem acetoína, ele é do gênero Enterobacter. Então, a gente tem essas características metabólicas que a gente faz análise no laboratório, de forma que o micro-organismo ele vai desenvolver aquela característica dele ali e a gente consegue identificar e ir por essas perguntas simples, né? Faz isso ou não faz? Chegar a qual micro-organismo pode ser. A gente tem um teste simples, gente, um teste rápido para fazer essas características metabólicas, onde a gente insere, né, o DNA ali, né, a gente insere uma solução onde esses micro-organismos eles vão estar presentes e aí aqui vai ter a reação com os compostos que estão ali presentes. Então, por exemplo, o micro-organismo ele consome glicose e produz gás. O micro-organismo consome lisina, consome ornitina, consome H2S, é produtor de indol, ele fermenta lactose, ele utiliza urease, ele utiliza citrato. Então, de acordo com o que o micro-organismo faz, a gente vai marcar aqui embaixo. Então, por exemplo, ó, o micro-organismo, ele tanto consome a glicose como ele produz gás. Então, ele pontuou 2 mais 1, fez 3 pontos. Dessa sequência aqui, ele só tem o consumo de ornitina, fez 2 pontos. Dessa próxima sequência, tá vendo que está detalhado com esse pontilhado qual é a sequência? Então, dessa próxima sequência, ele consome lactose, ele fermenta a lactose, fez 1 ponto. Ele consome arabinose, 4 pontos. E ele também sorbitol, 2 pontos, formou 6. Quando a gente soma, a gente pega essa sequência aqui, 3, 2, 1, 6, 1, a gente vem ver qual que é o valor de identificação do micro-organismo. Então, 3, 2, 1, 6, 1 é o Enterobacter cloacae. E aí a gente precisa fazer um teste confirmatório, tá? Que é o VP. Esse micro-organismo ele tem que ser VP positivo. Então, a gente consegue verificar essas características. A gente ainda pode verificar as características antigênicas, né? Então, as características antigênicas é se o micro-organismo ele tem a expressão gênica ou não de determinadas características. Então, por exemplo, aqui, ó, esse micro-organismo, ele expressou a proteína B e a proteína A. E aí, por uma sequência, né, da expressão gênica, a gente consegue determinar qual é aquele tipo de micro-organismo. Outra forma de identificação é se esse micro-organismo faz fagotipagem. O que é o micro-organismo fazer fagotipagem? É o micro-organismo engolfar a outra célula microbiana e fagocitar com essa célula. Então, aqui, ó, a gente tem nessa imagem ele fazendo fagotipagem aqui, ele fazendo a fagocitose aqui também. Então, ele é um micro-organismo que é capaz de fazer
fagotipagem, a gente consegue identificar, né, de quais micro-organismos já se sabe que são capazes de fazer fagotipagem. Temos também em relação à sequência de aminoácidos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem Platum, que é um peixe, né? Pseudomonas, aeruginosa, que é uma bactéria, e Azotobacter, que também é uma bactéria. Como que a gente identifica, por exemplo, o atum? Através de aminoácidos conservados, que são aminoácidos que estarão sempre ali presentes. Então, na sequência de DNA do atum, o aminoácido 15 é uma cistina e o aminoácido 18 também é uma cistina. Na sequência de aminoácidos da pseudomona, mesma coisa. A cistina no 15 e a cistina no 18. E a mesma coisa para o Azotobacter. E aí a gente tem também como o do Azotobacter a histidina como aminoácido conservado. E aí a sequência ela vai variar. Entre os conservados aqui, ó, a gente vê do atum é cistina, alanina, ginina e cistina. Da pseudomona é cistina, valanina, ananina e cistina. Então, ó, eu troco a sequência de DNA entre os conservados, são sequências diferentes. Tá ok? Também podemos identificar pelo perfil de ácidos graxos que esses micro-organismos produzem, né? E aí, esse perfil de ácidos graxos, a gente vai ter que identificar por uma tecnologia que é a cromatografia gasosa, onde a gente faz comparação com um padrão e vê o perfil de ácidos graxos que esse micro-organismo tem. Ou pela identificação da sequência de DNA, onde a gente corre fragmentos de DNA, que são fragmentos específicos, e aí a gente vendo os fragmentos da sequência de DNA que a gente correu, do micro-organismo que a gente está analisando, a gente vai comparar com a da nossa base e a gente consegue identificar a sequência. Então, por exemplo, aqui, ó, foi adenina, timina, citosina. Então, a outra fita tem que ser timina, certo? Então, vai vendo as sequências que ocorrem ali. Esse sequenciamento, gente, ele nos traz respostas. Por quê? A gente tem sequenciamento para os diversos micro-organismos, mas os micro-organismos, eles ficam agrupados. Então, por exemplo, aqui, ó, os bifidobactérios, eles estão agrupados, estão vendo? E aí eles se aproximam de uma porcentagem de similaridade. Então, aqui, Lactobacillus brevis e Lactobacillus São Franciscus, ele tem 50% de similaridade. Lactobacillus brevis e Lactobacillus acidófilos, ele já tem 70% de similaridade. Em que está essa similaridade? No seu sequenciamento de RNA, tá? Ainda pode ocorrer hibridização dos ácidos nucleicos, que é esses ácidos nucleicos hibridizarem e formarem novas fitas, né? Pode ter hibridização completa, onde as fitas, elas são completamente idênticas, hibridização parcial, onde esses organismos, eles são relacionados, mas não são idênticos, então as fitas não se completam, ou pode ocorrer nenhuma hibridização, porque os organismos não são relacionados. Então, lembram lá daquela porcentagem de similaridade que nós acabamos de falar? Aqui, o DNA do organismo A com o DNA do organismo B, quando a gente tem uma hibridização completa, é porque eles são 100% similares. Quando a gente tem uma hibridização parcial, é porque eles têm alguma porcentagem de similaridade. Só vendo a hibridização parcial consigo determinar qual é a porcentagem? Não, mas eu sei que eles têm. Quando não tem nenhuma hibridização, é porque eles são totalmente não relacionados, não tem similaridade nenhuma. Também podemos identificar esses micro-organismos, né, por sondas de DNA, onde a gente vai colocar sondas específicas de um DNA conhecido
E aí, se essas sondas, elas pegam e elas têm similaridade com a sequência de DNA do micro-organismo, essas sondas, elas têm a capacidade de emitir luz fluorescente, e aí esses novos micro-organismos, eles passam a ter a emissão dessa luz. E a gente consegue determinar que são totalmente similares. E aí, por isso, a gente consegue identificar qual é esse micro-organismo. Conseguimos também identificar por um chip de DNA, que é uma detecção rápida, muito moderna, que a gente só tem em laboratórios que a gente pode falar assim, de alta tecnologia, né? Mas esses chips de DNA, eles têm também eles conseguem fazer a leitura do DNA e aí fazer uma detecção rápida de qual micro-organismo é aquele DNA que está ali, tá? E com isso, a gente consegue ter chaves dicotômicas e cladogramas. As chaves dicotômicas é aquelas chaves onde a gente vai fazendo as perguntinhas, igual aqui, por exemplo, fermentou lactose, sim ou não? Daí eu faço mais perguntas e chego nos micro-organismos. Então, por exemplo, o Citobacter e o Enterobacter, eles possuem uma mesma chave dicotômica, tá? E os cladogramas, onde a gente tem porcentagens de similaridade. O Lactobacillus brevis e o Lactobacillus acidófilos, eles têm 70% de porcentagem. Por quê? Eles tiveram 70% de ramificação. Já o Lactobacillus plantarum, com esses dois micro-organismos, ele tem 60%. É onde ele está no ponto dele de ramificação. E o Lactobacillus franciscus, São Francisco, ele tem 50%, que é o ponto dele de ramificação. Tá ok? E por último, a gente tem a taxonomia polifásica. O que é a taxonomia polifásica, gente? Foi a integração que veio da gente identificar o fenótipo, né? A parte fenotípica do micro-organismo com a parte genética do micro-organismo. Então, eu não necessito apenas de identificar o gene. Eu identificando o gene, identificando os fenótipos que aquele gene ele produz, eu consigo determinar, através de testes, por exemplo, bioquímicos, qual é o micro-organismo que eu tenho. Por quê? A taxonomia polifásica, ela veio para abarcar. Esse fenótipo, ele vem de tais micro-organismos. E aí a gente consegue fazer essa leitura e essa sequência. Certo? Por aqui, gente, a gente finaliza esses dois conteúdos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre os conteúdos? Então, eu vou parar a gravação da nossa aula, tá?